Olá, tudo bem? Pregar é explicar o texto bíblico, né? A pregação é a explicação do texto bíblico, sempre é assim. Eu estou pensando na proclamação pública, no sermão, né, como queira chamar. Eu entendo que não. E eu falo disso hoje porque ontem, coincidentemente, no culto de domingo, eu fiz um sermão completamente assim atípico, diferente do que eu costumo fazer. E eu li o texto inteiro do Evangelho do dia, que era Lucas 3, de 1 a 20, um texto até razoavelmente longo. E eu li todo o texto durante a mensagem, parando e tentando assinalar algumas coisas, explicar eventualmente algum ponto assim que pode passar despercebido. Mas não faço isso com toda frequência. E alguém pode pensar assim: só assim é pregar, né? Só assim é que é pregação. Se você não explicou o texto todo, você não pregou. Eu não concordo com isso e eu tento explicar por quê de forma muito breve e muito simples. Eu concordo muito mais com Bonhoeffer, que entende, sim, que as escrituras são o centro da mensagem, mas como isso funciona pode ser bem diferente. Eu entendo que pregar, na verdade, é fazer a palavra de Deus falar hoje às pessoas de carne e osso do nosso tempo que estão ali reunidas. Isso nem sempre se faz isso meramente explicando ou primordialmente explicando. Muitas vezes a palavra bíblica até é muito clara, não precisa nem de muita contextualização, não precisa nem de muito é, detalhamento, assim. Mas mesmo assim ela precisa ser dita de forma que chegue aos corações das pessoas de hoje. E para isso, em alguns momentos, é preciso um discurso maior. Às vezes você quer comunicar e quer ressaltar uma frase, né? Uma frase pequenina, que tem uma verdade gigantesca, mas que passa despercebida. E nem sempre dissecar o texto, fazer uma exegese explícita aos olhos do povo, é o melhor modo para fazer essa palavra chegar ao coração. Às vezes, informação demais transforma o sermão numa aula e pouco se aproveita daquilo que é preciso comunicar. Então, por isso, eu vou dizer que às vezes uma mensagem que não é explicação de ponta a ponta, mas que tem uma ilustração, que tem uma conversa, que tem uma reflexão um pouco mais delongada, ela cumpre às vezes melhor a tarefa de fazer aquela frase bíblica, aquela afirmação de Deus chegar aos corações das pessoas. E eu vejo isso como muito importante, assim, na minha breve caminhada, né? Durante um ano, em 2019, eu trabalhei numa congregação lá em São Leopoldo, que tinha pessoas muito entendidas das Escrituras, né? Dos membros da comunidade, havia 3 doutores em teologia, 2 deles muito frequentes, um deles professor de teologia exegética, professor de exegese do Novo Testamento, e 2 também que não eram doutores, mas que eram pastores eméritos da igreja, com mais de 40 anos de ministério, mais de 40 anos refletindo sobre as Escrituras, ensinando, escrevendo sobre elas. Então, assim, se eu subisse ao púlpito com a mentalidade de que eu precisava, para pregar, simplesmente explicar o texto, eu fatalmente pensaria, olha, para esses aí, para esses 4, eu não vou pregar para as outras pessoas da congregação, né? E eles vão esperar o tempo passar. Mas eu nunca pensei assim, porque eu nunca entendi que a minha mensagem deveria ser uma explicação de algo incompreendido. Até porque para alguns deles eu ia pensar assim, não tem algo incompreendido por eles aqui, né? Então, o que eu possa fazer num sermão de 15 minutos, esclarecer alguma questão intrincada das escrituras nesse nível, né? Mas eu sempre entendia que eu preciso fazer as escrituras agora, nesse momento de culto, falar ao coração dessas pessoas, também desses teólogos.
E isso não é uma questão de explicar o texto simplesmente. Isso é uma questão de interpelação. É uma questão de colocar Cristo diante das pessoas. Isso é muito de Bonhoeffer também, da reflexão de Bonhoeffer sobre a pregação. Tem algo disso, nesse sentido de que o que é preciso fazer é deixar a palavra falar às pessoas hoje. Não resolver os problemas das pessoas de hoje a partir das Escrituras, não levar questões do nosso tempo às Escrituras, mas colocar as Escrituras como essa que interpela as pessoas do nosso tempo. Colocar as pessoas diante de Cristo. As pessoas com tudo que elas são, com todas as dificuldades que elas têm, com todos os dilemas que vivem, mas não submeter as Escrituras a isso, mas confrontar as pessoas com a palavra de Deus. E isso realmente, às vezes, se faz explicando, às vezes se faz repetindo, às vezes se faz para que algo que não é percebido seja percebido, conversando mais longamente. Em alguns momentos, a conversa pode parecer até tangencial, né? Pode parecer que você está fazendo uma curva, pode parecer que a sua reflexão nem tem tanto a ver assim com a palavra, mas você vai chegar nesse ponto em que a partir dessa conversa você consegue colocar a pessoa como ela precisa estar diante de Cristo, diante dessa palavra que é preciso que seja ouvida. Eu acho que isso é pregar, né? Então não há uma restrição de método. É assim que é a pregação, tem que ser assim. Não, eu acho que não. Não tem que ser expositiva, tem que ser temática, tem que ser de 50 minutos ou de 10 minutos. Não há padrão para isso. Eu acho que o que vai definir como deve ser a pregação nesses sentidos todos, primeiro, né, é a palavra que vai ser pregada. É o texto bíblico. O que ele enseja? E o texto bíblico nesse contexto, né, de pregação, nesse culto, nesse momento litúrgico, o que é possível fazer? E é claro, né, toda pregação é centrada em Cristo. Então isso também é um parâmetro de partida. Eu não decido a minha pregação e depois eu insiro Cristo. Mas eu penso assim, a partir de Cristo, como eu prego isso? Como servo de Cristo, como enviado de Cristo, como eu faço isso chegar às pessoas? Acho que se pensamos por aí, nós nos livramos um pouco de algumas amarras, assim, de alguns padrões que podem parecer até que dão uma certa segurança à pessoa, né? Porque ela cria um método. Eu prego assim, né? Eu prego assim, e aí eu vou a vida inteira pregando assim. Mas é uma segurança que não resolve, e ela não é sempre produtiva. Me parece mais produtivo ficar numa certa incerteza sobre como pregar e deixar que o momento que é criado por esse diálogo entre o texto bíblico e a congregação, ele dite algumas possibilidades que parecem até inexistentes em outros momentos. Mas aqui eu me delonguei mais assim do que eu queria dizer, mas eu acho que ficou claro, né? Porque para mim a explicação do texto bíblico não é sempre sermão e o sermão não precisa ser sempre explicação do texto bíblico. Isso que eu quero dizer nessa segunda-feira, né? Bênção de Deus e até a próxima.